Olá, pessoal! Estamos aqui reunidos para mais um episódio da terceira temporada do podcast Atlântico Negro. Lembrando a vocês que nessa terceira temporada a gente está falando sobre negros na política. Esse é o nosso episódio 7. Está aqui eu, Djamila Dias, Felipe Melo e a nossa entrevistada de hoje, que é a vereadora pelo PT, Tainá de Paula, do Rio de Janeiro. E o nome desse episódio é Políticas Urbanas e Direito à Cidade. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Felipe. Bom, para começar, então, como vocês bem sabem, né, a gente começa perguntando para a Tainá, quem é você? Bem, eu sou a Tainá de Paula, arquiteta urbanista, vereadora preta e petista aqui do Rio de Janeiro, me reivindico como ativista das lutas urbanas, sou mãe da Aurora, sou companheira da Suelen Neves e tenho aí o desafio de pertencer à política nesse cotidiano tão duro que é o estado do Rio de Janeiro. Agora, vamos finalmente começar nossa entrevista, nosso bate-papo e lançar a nossa roda de saberes. Então, Tainá, aqui é o Felipe Melo, né, mais uma vez, né? E aí, para a gente iniciar essa roda de conversa, a gente foi pegar um pouquinho mais sobre suas informações, né, e a gente viu que você tem formação, né, em arquitetura e urbanismo. Eu queria, primeiramente, que você falasse como foi a sua experiência, sua vivência na universidade, né, enquanto mulher negra na universidade, como foi o ingresso, como foi a vivência lá, como foi a sua atuação política, quem sabe nos movimentos sociais na universidade, onde você se formou, e mais do que isso, queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes como a sua formação política te influenciou na sua carreira parlamentar, na sua vida parlamentar. Como o que você estudou influenciou a sua atuação na política e o modo como você constrói os projetos na política para com a sua formação. Ai, que pergunta bacana. Primeiro, obrigada, pessoal da Atlântico, é uma honra estar aqui, os pretinhos, fazendo, trocando, formulando, questionando e fazendo parte da mídia independente, que, na verdade, é a real mídia do Brasil, né, em tempos de retrocesso, em tempos de barbárie. Eu sou uma mulher fruto, vamos dizer assim, do ciclo virtuoso da universidade pública. Eu sou da leva do primeiro ano do governo Lula, eu sou oriunda da Universidade Pública Brasileira, da Universidade Federal Fluminense, na fase pré-cotas. Eu tive a honra de ser uma estudante pioneira nesse debate. Eu fiz parte da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo na minha época. Estamos aí falando de quase 20 anos entre graduação e formação, entre exercício profissional de fato. E eu tenho muito orgulho de ter sido uma das pioneiras do debate da inserção de negros e negras no campo da arquitetura e do urbanismo. Um tabu, isso fez parte de um enfrentamento grande, que impactou muito, não só a minha formação profissional, mas os rumos de representação e de busca de representatividade que eu fui buscar. Eu me tornei uma liderança, de fato, no chão da universidade. É claro que o chão da favela também me consolidou e me formou a pessoa que eu sou hoje, mas foi na universidade pública que eu me dediquei a ecoar pautas, propostas e tentar fazer diferença na sociedade que a gente tem. A UF sempre foi uma universidade, ainda é até hoje, palco de muita reflexão sobre as contradições da cidade, a desigualdade social, os desafios do planejamento urbano, fazem parte aí da formação do graduando de arquitetura e urbanismo lá da UF. E em sendo uma mulher oriunda de favela e periferia, isso me atravessou de uma forma muito impactante. Eu, desde o primeiro período, me dediquei ao estudo da favela, ao estudo da periferia, fui monitora, fui bolsista de iniciação científica, tenho aí textos até hoje publicados no âmbito dessa pesquisa sobre as favelas do Rio de Janeiro e do Brasil. Tenho muita honra dessa minha trajetória da graduação. Fui uma aluna bem famosa, né? Se é que se pode dizer assim, nesse debate, e sempre fui
fruto não só de uma construção da UF, mas também se consolidando, ser uma referência local e nacional nessa discussão. Isso me impulsionou para sair desse debate fora dos muros da universidade. Eu, desde muito cedo, desde muito nova, trabalhei em ONGs, em prefeituras, em escritórios de arquitetura. Com essa pegada, eu tive e tenho, né, uma trajetória muito focada para essa discussão e, na verdade, eu saí pouquíssimo dessa minha área de atuação e tenho uma honra e, na verdade, a sorte, né, misturada com a grande vontade que eu tinha de construir uma trajetória focada no desafio que é transformar a realidade urbana e social dos próximos a mim, dos próximos da minha raiz, da minha identidade. Eu me formo com esse trabalho final de graduação, falando sobre favelas, sobre periferia, sobre ocupações nos espaços urbanos, e fui me dedicando, me embrenhando cada vez mais, e cá estou eu, 20 anos depois, construindo essa trajetória. Não vejo muitas figuras, né, na área da arquitetura, na área do planejamento, tendo o privilégio, a honra de construir trajetórias, não vou dizer monótonas, mas seria levando da minha parte falar isso de mim mesma. Minha vida sempre foi muito tocada por lutas e por enfrentamentos muito grandiosos, né, na minha vida profissional. Mas eu tive uma trajetória muito linear nessa área e hoje acho que estou aí no hall dos 50 a mais, profissionais do Brasil que fazem essa discussão, essa reflexão, e é uma honra ter chegado até aqui. E, sem dúvida alguma, te falo que a UF foi imprescindível para me impulsionar, para me não só abrir espaço, mas abrir, na verdade, a forma, né? A forma como a gente organiza conteúdo, como a gente faz um novo lexo, como a gente faz caminho de vanguarda nas epistemologias, como é que a gente disputa uma favelografia. Falar favelografia é parte de um processo de construção de importância da favela, de importância do ser periférico, não só sendo observador, sendo ator local, mas também sendo construtor de soluções, de referências e novos conteúdos. Eu sinto hoje a ausência de novos conteúdos, né, no campo da reflexão de cidade, e eu me sinto muito grata por talvez ser uma dessas figuras que constroem essas novas fronteiras no nosso campo de atuação. Mas brilhante, Tainá, sua trajetória, seu percurso. Falar lá da época, né, desde da pré-cotas, né, de estar logo no início de toda essa luta, né, que ainda é uma luta, porque estamos sempre sendo ameaçados de perder, né, essa política de ação afirmativa. Eu não moro em favela, mas moro na zona norte do Rio de Janeiro, um bairro que é cercado por favela, que é Olaria, um bairro que é cercado pelo Complexo do Alemão, é próximo do Complexo da Penha. Então, né, então estar em espaços onde a favela está bem próxima, onde o tráfico está bem próximo, né, onde operações policiais acontecem a todo instante, e a ausência do Estado, nem a ausência do Estado, o Estado está até presente, mas presente de forma errônea, através apenas da ação brutal da polícia militar, marca muito a nossa vivência, né? Nunca morei na comunidade em si, mas fui afetada por operações e que tinham que ser fechada a escola, porque o caminho, o ponto de ônibus passava em frente, etc. e tal. Então, eu acho que refletir sobre o espaço, sobre esse espaço urbano, né? Sobre esse bairro de trabalhadores, porque eu vejo a favela como bairro de trabalhadores, né? Não só como
como uma área que se vê como marginalizada, né, mas como um bairro de trabalhadores, porque a maioria das pessoas ali são trabalhadores, e como é tudo muito propositalmente abandonado, de certa forma, foi abandonado por muitos anos, né, sem haver saneamento básico, creche, políticas de direitos humanos de sobrevivência, né, assim, necessários, né? Então, perceber, por mais que ainda, como você falou, ainda é uma parcela muito pequena, mas perceber essa motivação, esse esforço, né, para lutar por esses espaços, trazer uma dignidade para esses espaços, eu acho que é muito importante, até mesmo porque a gente faz recorte, como não tem como deixar de fazer, de raça, de gênero, né? São espaços que têm muitas mulheres pretas criando seus filhos sozinhas e que precisam, sim, da ajuda de um Estado e de um melhor local mesmo para sobreviver, né? Para viver dignamente. Tainá, como você decidiu fazer parte da política institucional? Assim, o que aconteceu que você falou, bom, eu preciso entrar nesse grande sistema para poder aprender a lidar, a ver como funciona e aí conseguir fazer a diferença, né? Porque a gente precisa ocupar esse espaço para a gente conseguir ver mudanças, mas ao mesmo tempo é um espaço que é muito renegado, né? Para pretos, para mulheres pretas. Então, o que aconteceu que fez você resolver fazer parte da política institucional, se candidatar e colocar isso como uma das formas de se lutar, né, por um país melhor? Claro. Djamila, eu sempre fui uma sujeita política, né? Eu fui organizada na minha adolescência, ainda na Pastoral de Favelas. Minha iniciação política, vamos dizer assim, se deu pela Igreja Católica. Eu não fui sempre uma mulher de axé. Ao longo da minha trajetória, eu me filio, né, num primeiro momento, ao Partido dos Trabalhadores, fico filiada há anos. Em 2013, eu me desfilio. E eu me desfilio já formada, enfim, tendo passado pelo movimento estudantil universitário. Eu fui vamos dizer assim, uma militante tradicional de esquerda, na esquerda tradicional, nos moldes tradicionais de organização da esquerda. Primeiro em base comunitária, depois no movimento estudantil. Em 2013, eu sou muito atravessada pelo 2013, né? Por tudo que foi 2013, por tudo que emergiu na política a partir dali. Em 2014, eu engravido, e aí eu me viro radicalmente para a minha atuação nos movimentos sociais, principalmente os de mulheres e da pauta racial. O movimento negro e o feminismo negro me atravessam de uma forma muito irreversível no 2013. Você se achava menos preta antes? Eu posso te falar com propriedade que eu não tinha letramento racial suficiente para me organizar politicamente na minha identidade política preta, mulher preta. E isso foi imperativo para os meus próximos passos, né? Eu sempre fui, desde a minha trajetória acadêmica, uma liderança na minha área, na minha pauta do direito à cidade, do direito à moradia. Eu fui me aproximando das pautas da categoria, né? Eu sou uma arquiteta também muito atuante na minha vida profissional. Eu dialogo com o IAB, eu sou co-presidente do IAB hoje, Instituto dos Arquitetos do Brasil, aqui do Rio de Janeiro. Fui conselheira do CAU, né, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Fui sindicalista, sou uma mulher sindicalizada, enfim. Eu sou uma mulher da trajetória da luta profissional, da luta de categoria, de base de categoria. E isso, no pós-2013, associada ao meu ativismo na luta das mulheres, fez com que eu me dedicasse muito ao debate da representação e da subrepresentatividade. Isso foi muito recorrente na minha trajetória e eu encontro Marielle Franco no meio dessa discussão. Acho que todo mundo sabe a relação intrínseca que eu tive com Marielle, e 2015 foi o encontro de almas da decisão que a gente precisaria eleger mulheres pretas, e àquela altura já estava super envolvida na campanha, na pré-candidatura da Mari.
paralelo a isso, eu fundo a Partida, que é um coletivo de mulheres nacional, fundada por Márcia Tiburi, por outras feministas, inclusive Marielle Franco e Áurea Carolina. Eu viajo o Brasil falando do protagonismo das mulheres, da necessidade de a gente eleger mulheres, e a gente sai em 2016 grandona, né? Como a gente fala no funk de favela. A gente sai grandonas politicamente porque a gente elege mulheres de norte a sul, a gente coloca a mulherada na rua no 8 de março, a gente derruba o Cunha, né? O Fora Cunha foi um grande movimento que as mulheres protagonizaram, a gente faz a Marcha das Mulheres em 2015, a gente faz uma ruaça na pauta de mulheres, na pauta racial do Brasil, naquela quadra. E talvez a eleição de mulheres como Áurea Carolina e Marielle Franco tenham sido tão importantes, tão necessárias naquela conjuntura. Em 2017, estou muito convencida a me dedicar à minha própria carreira público-política. Eu quero muito sair candidata em 2018. E em 2018 fomos atravessados pelo arrancamento de Marielle de nós. E tivemos o que tivemos, né? Uma grande expressão de votos negros, o debate do voto negro bem irreversível, né? No tecido social, principalmente do Rio de Janeiro. Eu saio super fortalecida daquele processo, não me elejo, mas eu sou uma deputada suplente e, obviamente, me consolido como uma figura política aqui do Estado e aqui da cidade do Rio de Janeiro. A tarefa não para. Eu encabeço, encampo diversos processos, né? E aí quero reforçar aqui 2. Um é o BR Cidades, que é uma articulação nacional, encampada por outros urbanistas, como Hermínia Maricato, Paulo Calosso, enfim, várias figuras do campo das lutas urbanas. E a gente faz uma toada, né, de debate super intensa sobre a produção de cidade e como é que a gente faz uma nova agenda urbana brasileira. E aqui, localmente, eu me embrenho no bairro a bairro, falando do debate, da discussão de território, que, na verdade, se consolida com 2020. Eu sou uma das vereadoras, eu sou a vereadora da esquerda, né, mais votada aqui do Rio, e sou uma das vereadoras mais votadas do Brasil. Isso muito impulsionada pela minha discussão de território, pelo meu diálogo de base comunitária, um discurso popular que setores médios, que a academia compra, porque é uma discussão de vanguarda, de discussão de disputa de cidade, que é importante para o nosso campo, né? E, obviamente, amarrado por uma discussão antirracista, por uma discussão de equidade de direitos, que há muito tempo a gente não tinha. Então, eu acho que a gente coroa uma discussão de anos, né? Nossa, eu resumi 10 anos quase aqui de vida pública para vocês, mas eu estou muito contente agora ter uma preta, arquiteta, vinda de toda essa trajetória, né? A pretinha que pegava 3 ônibus e uma barca para chegar na UF, é presidente da Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara de Vereadores do Rio, que é uma das câmaras mais importantes do Brasil. Pode ser pouca conquista, mas para nós é uma conquista gigantesca. Tivemos uma parlamentar executada, nós temos um dos países mais racistas da diáspora e, quiçá, do mundo, né? Então, eu acho que toda mulher preta viva, construindo outras trajetórias e outras possibilidades de vida, e pautando agendas de inovação, não só de representação, eu não sou porque eu estou acima da média ou fora dos padrões. Eu sou uma construção coletiva de décadas, né? De várias pessoas tombadas que nos fizeram chegar aqui. Então, eu estou satisfeita? Não estou. Temos que fazer mais. Temos que chegar à presidência, que nem a França e a Marx. Mas eu estou muito feliz e muito impactada pela transformação que gente como eu consegue fazer na urna e na vida. Nossa, brilhante, brilhante. Eu me recordo desse movimento seu de ir nos bairros e conversar com os moradores e mostrar os problemas, o que estava acontecendo. Foi assim, inclusive, que eu
que eu te conheci, né? E passei a seguir e a acompanhar. Eu acho que acho não, tenho certeza, não apenas eu, mas muitas outras pessoas negras passaram a te conhecer ali, né? E ver essa possibilidade, né? Tipo, olha o que essa mulher negra está fazendo, está construindo, está reivindicando e está se propondo a entrar nesse grande desafio que é estar na política, né, brasileira, que a gente sabe que não é fácil justamente por ter havido o assassinato de Marielle Franco. Então, é um grande, grande desafio, não é uma luta fácil de maneira nenhuma, mas ao mesmo tempo é um certo acalanto, né? Perceber que estamos aos poucos, como resultado de muita luta mesmo, ocupando esses degraus, esses espaços. Você comentou, eu queria fazer só uma pergunta, vou até pedir dar licencinha para o Felipe, só para fazer uma pergunta, que você comentou que você sai do PT, né? Se desfilia, e como foi esse retorno, assim, né? Ao PT para você? Pergunta boa. Tá sendo, né? O PT é um caso de amor. Desperta em nós os sentimentos mais diversos. Porque tem um partido grande, tão grande que cabe negros. Eu posso estar discordando hoje de Lélia Gonzalez, de grandes referências negras que passaram por aqui, mas, sem dúvida alguma, o partido que mais se empreteceu, que é mais enegrecido do ponto de vista não só da sua base social, da sua base de militantes, né? O corpo da militância petista é muito enegrecido, é muito preta. Existe o sentido de projeto de sociedade que o PT se espelha, né? Que o PT promove e que, sem dúvida alguma, parte das necessidades dos grupos sociais majoritariamente negros, majoritariamente periféricos, né? Se a gente for pensar os grandes feitos petistas, todos eles impactaram muito, de forma muito emblemática, as famílias negras, a população negra brasileira. O legado, seja das cotas sociais e raciais, seja o Bolsa Família, seja o SUS, né? O fortalecimento do SUS, seja o FIES, enfim, sejam tanto as bandeiras como as práticas, não há nenhum outro partido onde a gente tenha mais lastro para crescer para além do PT. Mas, é claro, em se tratando de um partido dentro de uma democracia burguesa, dentro de uma democracia brasileira e dentro de uma sociedade essencialmente machista, classista, racista e misógina, é óbvio que existe contradição e existe dificuldade. Como é que a gente fortalece figuras negras? Como é que a gente pensa o cenário político, os palanques políticos? Todo mundo lembra da foto da federação muito bem, de Lula e a sua cúpula política. A gente precisa fazer ainda muito trabalho. Eu queria estar festejando junto com o Petro e acho que a Colômbia dá sinais de que a esquerda precisa estar à esquerda, sabe? E que nós precisamos garantir a vanguarda. Me irrita muito, muito, muito que a esquerda brasileira ela não encerra períodos e ainda insiste na mediação, na pactuação com o inegociável e com o impactuável. E avalio que esse processo de rompimento virá das novas lideranças negras brasileiras. O ciclo novo, né? O ciclo da mudança e o ciclo da eliminação das contradições virá das lideranças que se parecem com a cara do rompimento, com a cara de futuro, com a cara de vanguarda. Não tem nada mais à vanguarda e mais à esquerda do que uma liderança negra falando de futuro, do que uma liderança negra ecoando possibilidades para a sua juventude negra. Falar de um preto vivo hoje é ter uma posição extremamente radical, porque o status quo e o senso comum operam na morte e no genocídio da população negra. É contracultural falar de negros vivos. Então,
que a gente trate com muito respeito e com muita responsabilidade cada liderança negra viva brasileira. Tainá, fala potente, a gente está aqui extasiado com a sua fala, né? E eu queria justamente falar um pouquinho sobre isso, sobre os novos ares, né? A gente conseguindo respirar um pouquinho mais na política internacional, né? Com as eleições na Colômbia, na Europa um pouco, na Argentina, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, para o contexto do Brasil e para esse ano eleitoral, que a nossa função aqui é tentar construir uma bancada preta, né, nesse legislativo, né, no parlamento, né? E a pergunta para você é um pouco pessimista, assim, qual o maior desafio para você nesse ano de eleição, e mais do que isso, para o ano que vem? Qual o maior desafio que o Brasil tem que passar para a gente poder respirar um pouco? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. Qual é difícil, como eu falei, é um pouco pessimista, mas eu queria escutar um pouquinho da sua potência na fala para você explicar para a gente qual o maior desafio que você vê para o Brasil nos próximos anos. Rapaz, eu vou te dar 3 caminhos, 3 pontos que eu considero hoje inegociáveis para a gente respirar, né? Você falou do respiro, então eu vou falar exatamente os caminhos para a gente respirar melhor. Primeiro, não tem esse papo de terceira via. Só tem 2 vias, ou é democracia ou colapso e barbárie. Tem a barbárie de um lado, que é o Bolsonaro, que assassina preto, que assassina pobre, que é antipovo, que é anti-gente, que é anti-sociedade. Então, não tem esse papo da gente não organizar o nosso povo e falar textualmente. Você precisa não votar errado. Você votou errado em 2018, os pretos votaram majoritariamente em Lula, em Bolsonaro em 2018, e esse erro não pode acontecer, não pode ser repetido em 2022. A gente tem que ser muito franco, e tô falando para os pretinhos acadêmicos, tá? Que se escondem, às vezes, nos falsos privilégios da vida burguesa da academia, e a vida burguesa não salva ninguém. Você está salvo aí por uma contingência, por uma coincidência do destino. Mas se você não morre na ponta da bala, do fuzil, você vai morrer na base da ponta da caneta, na ausência de política pública para os seus e para os nossos. Então, eu acho que a gente precisa fazer um eco de reivindicação, sabe? De chamar do público às nossas responsabilidades. Os pretinhos cotistas precisam ir para a rua, fazer campanha, falar fora Bolsonaro, voltar para o zap da família, brigar com a tia, brigar com o sobrinho. Não dá para permitir pai bolsonarista, sobrinho bolsonarista, namorada bolsonarista de preto. Acabou. Acabou a história. Nós não podemos ser negligentes com o Brasil e com o legado de Brasil que a gente quer deixar. Mais 4 anos de Bolsonaro é mais 4 anos a menos que o Brasil tem, que a população negra brasileira tem para viver e ter sonhos de outra estatura. Segundo ponto, era boa falar de pragmatismo. Eu sou lulista, sou uma mulher petista, sou uma mulher da esquerda, e eu não quero voto só da esquerda, não. Então, eu estou fazendo uma convocação para o preto que acha que tem espaço na direita, para o preto de centro. Estou fazendo uma convocação para os pretos, independente do campo político que você esteja, para fazer uma escolha pragmática, correta, de quem pode derrotar o Bolsonaro. A única liderança hoje existente capaz de derrotar o Bolsonaro é o Luiz Inácio Lula da Silva. Gostaria que tivéssemos vários outros nomes colocados. Gostaria que a disputa e o debate fosse altamente qualificado para a gente estar falando de agenda de Brasil de futuro. Gostaria, mas nós não temos. A escolha do programa vai se dar no que consegue derrubar o bolsonarismo, e o que consegue derrubar o bolsonarismo hoje é o Luiz Inácio Lula da Silva. E aí é o terceiro ponto, a terceira convocação que eu faço. Vamos deixar o homem governar sozinho? Vamos deixar fazer o que quer? Vamos abandonar a agenda na mão de brancos burgueses que nunca tocaram a quebrada? Eu quero convocar aqui os pretos acadêmicos, os pretos de opinião, os pretos universitários, os pretos formadores e pensadores de futuro, de agenda, de governança. Eles precisam ser chamados, eles precisam estar na mesa de discussão. Vai ter um ministeriado branco? Vai ter uma equipe técnica branca? Como é que é isso? Não tem técnico preto no Brasil qualificado? Não vai ter preto no Ministério da Economia? Não vai ter preto no Ministério das Cidades?
Fica estreito para mim, fica estreito para os economistas, fica estreito para os pretos advogados, fica estreito para os pretos engenheiros. Onde estão os pretos técnicos gestores públicos do Brasil? Então, os convoco a essa reflexão. Eles estão por aí, eles precisam assumir um lado, e este lado será o da democracia, onde se dará uma etapa, que, na minha opinião, é uma etapa para um processo de transição para o que a gente pode chamar aí de futuro racializado, ou futuro da democracia preta brasileira. Vamos lá, vamos adiante. Sem sombra de dúvidas, não, a esquerda, e aí eu cito os partidos de esquerda, PT, PSOL, etc., precisam mudar muitas questões ainda, óbvio, porém não tem como a gente, porque infelizmente a gente acaba escutando de muitas pessoas pretas de que esquerda e direita é a mesma coisa, e não é, né? Não é. Assim, não é. E não é, né? Então, acho que a gente precisa ter a ciência que esse é o país que a gente vive e que nós estamos na base da pirâmide social, então a gente tem que se envolver, sim, na política para sobreviver. Acho que é essa que é a questão, né? Mais 4 anos de Bolsonaro a gente não sobrevive, a gente não consegue existir mais, né? E a gente está vendo aí o tempo todo dia, toda semana é um desastre, sejam com povos originários indígenas, seja com quilombolas, seja na cidade, seja no campo. Então, eu acho que é importante essa convocação e a gente lutar para ocupar esses espaços nesse governo, ele tem que vir, e espaços que a gente consiga efetivamente agir, né? Que não nos coloque como um fantochezinho, não, nem como algo só para ilustrar, mas que a gente tenha poder de decisão e de mudança mesmo. Por isso que tem que ser espaços bem expressivos, né? Que tem que ser lugares bem fortes. Eu infelizmente, a gente tem um tempinho curto, né? Então, vou aproveitar para fazer só mais uma perguntinha antes do nosso queridinho, que é o Pega Visão, que seria quais são os seus planos, pautas, programas para um futuro próximo com relação ao direito à cidade? Assim, o que você está pensando, fazendo, se movimentando, criando, idealizando? No intuito mesmo de até mesmo cotidianamente melhorar a população negra. Eu acho que também a questão de melhorar a vivência na cidade, por conta também de um racismo ambiental, né, que a população negra e periférica é bastante atingida por esse problema também. Vamos lá, vamos nas minhas metas de curto e médio prazo para o Rio de Janeiro ser uma das principais capitais antirracistas do Brasil e do mundo, que são as minhas dedicações. Primeiro, eu estou numa chave enorme sobre a discussão urbana e avalio que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, essa experiência de ter uma arquiteta preta comandando, sendo uma das principais lideranças da construção do plano diretor, muito estratégica. A gente precisa tirar recurso para as nossas favelas, recurso para a nossa estratégia de mitigação do impacto do racismo ambiental, como é que a gente tira estratégia para enfrentamento às mudanças climáticas. A gente precisa atuar nessas frentes. E aí temos uma atuação no âmbito das justiças, né? Como é que a gente fala de uma justiça climática, como é que a gente fala de uma justiça de mobilidade, como é que a gente fala de uma justiça habitacional, como é que a gente fala do que a gente chama da justiça do acesso, como é que a gente tem acesso à cultura, a lazer, à cidade de fato, estar na rua, como é que a gente qualifica o nosso espaço público e o nosso espaço à vida cotidiana urbana. São eixos estratégicos que o mandato vem se dedicando. Eu tenho feito uma discussão muito grande sobre a criminalização dos territórios de favela. Então, a discussão, o impacto que tem uma vereadora parar uma operação policial em Vila Cruzeiro, né? Recentemente,
a gente foi protagonista dessa discussão, que é uma discussão que não vai parar. Meu mandato tem um entendimento inegociável sobre a discussão, a dimensão racista que tem as operações policiais e a ocupação militarizada dos territórios de favela e de periferia, e toda e qualquer operação policial que houver na cidade do Rio de Janeiro, que não for pactuada com os atores locais, será interrompida e denunciada pelo mandato Atena de Paula. O mandato Atena de Paula é um mandato antirracista e frontalmente contrário à criminalização da favela e do corpo favelado. Então, eu acho que é importante demais a gente ter parlamentares fechados numa agenda que é radicalmente antirracista, radicalmente antipunitivista e contrária à criminalização dos corpos negros, periféricos e favelados. Numa outra chave de discussão, a gente vem falando muito sobre a dimensão das liberdades, né? A gente falou do ir e vir, como é que a gente faz uma agenda de mobilidade potente no Rio de Janeiro, mas como é que a gente fala dos nossos jovens, né? Da nossa juventude negra viva, que cumpre medida socioeducativa sem nenhum apoio do Estado, como é que a gente fala dos direitos do jovem de favela, da cultura dos prazeres, da cultura da vida, da cultura de possibilidade de vida cotidiana, seja ele no processo de escolarização, seja ele no processo de acesso à cultura e lazer. O momento ao lazer, o momento do brincar, o momento do se locomover, o momento de estar abrigado numa casa adequada, o debate da moradia amarrando como último grande componente a vida cotidiana desse jovem que aqui está. Isso faz do nosso mandato um mandato muito comprometido, enraizado com as pautas da realidade dessa periferia, dessa favela, e coloca para nós metas muito claras, muito contundentes, quando a gente propõe uma agenda de fato antirracista implementada aqui no Rio de Janeiro. A consolidação disso, né, de tudo que a gente tem feito e formulando, vai culminar num grande evento que a gente está intitulando de Congresso Antirracista, que vai ser realizado em setembro desse ano, que vai contar aí com vários expoentes do debate antirracista do Brasil, mas, claro, reverberar uma pauta positiva e emblemática, na minha opinião, sobre o enfrentamento do racismo no cotidiano das cidades. Já faço uma convocação para o podcast Atlântico Negro acompanhar e cobrir o evento lá 2 e 3 de setembro. Cola com a gente. Muito obrigado, Tainá de Paula. E esse foi o nosso Roda de Saberes de hoje, né? Então, a gente está muito agradecido por esse bate-papo aí com ela. Então, Tainá, agora a gente está começando o nosso quadro queridinho, como a Djamila falou, que se chama o Pega a Visão, né? E aí a gente queria pedir para você, Tainá, que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que você anda escutando, o que você anda ouvindo, o que você anda dançando, o que você anda fazendo nesse período ainda pandêmico, né? E aí a gente queria que você desse dicas culturais de algum livro que você esteja lendo, de alguma série que você esteja assistindo da Netflix, entendeu? A gente queria escutar um pouquinho. Eu, na verdade, vou dar 2 dicas. Uma dica é que eu estou, enfim, imersa num livro chamado História Social da Beleza Negra, da Giovanna Xavier, da Rosa dos Tempos. Eu ganhei um tempo dela esse livro, e, sendo sincera, só peguei para ler agora, muito porque eu estou imersa na coisa da estética negra, do afrofuturo, dos afrofuturismos, e peguei esse livro para usar de referência no congresso e estou apaixonada, revendo coisas que eu já tinha estudado, e é uma organização super bacana, inclusive beijo Giovanna Xavier. E estou ouvindo o novo trabalho da Lineker, maravilhosa, que inclusive estou em cólicas, porque não consegui ingresso para o show. Inclusive, quem tiver ingresso para o show, eu vou para a cidade, vou para a tua região, onde tiver, porque eu não consegui show no Rio de Janeiro, ingresso para o Rio. Eu vou para qualquer cidade do Brasil para ver esse show. Me convidem. E, Tainá, algum filme que você tenha visto, uma série que você esteja assistindo, que você está acompanhando agora? Se você tem tempo também para assistir série.
Olha, eu não tenho acompanhado séries. Eu sou bem viciadinha, sou uma flixer, né? Compulsiva. Mas, até por conta do Dia do Cinema Brasileiro, né? Recentemente aqui festejado, anteontem, se não me engano, eu me peguei em todos os filmes e séries que eu participei. E aí eu quero deixar aqui uma indicação, que é o Lei da Selva, que está disponível no Google Play, sobre a realidade do jogo de bicho e das milícias aqui no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. É super legal. Eu dou um depoimento lá sobre formação do subúrbio, formação das milícias e do próprio jogo do bicho. Acho que vocês vão gostar. Nossa, perfeito. Eu vou assistir a indicação, né, do filme, documentário, e com certeza tem muito a contribuir. Eu, né, queria Zona Norte aqui, infelizmente, a gente é bicheiro e miliciano. E tem essa curiosidade de ver como surgiu, né? Como isso aconteceu. Então, com certeza eu vou lá assistir. Bom, Tainá, eu quero muito agradecer. A gente até passou um pouquinho do seu tempo, mil desculpas, mas queria muito agradecer a sua participação aqui no podcast Atlântico Negro. Foi uma entrevista maravilhosa. Eu queria muito que desse para ser maior, assim, porque está sendo foi uma conversa muito necessária, com falas muito fortes, precisas, né, consistentes, e que traz aquela reflexão assim, nossa, tipo, nossa, sim, nossa, verdade, que você vai escutando e só vai, né, ficando até em uma certa euforia, assim, por tanta reflexão pertinente que você nos trouxe aqui hoje. Então, muito, muito obrigada pelo carinho, pelo tempo, pela troca. Nós do podcast Atlântico Negro agradecemos demais, demais. Não, maravilhoso estar aqui no Atlântico, uma honra demais, empretecendo com a mídia independente. Por favor, me sigam nas redes sociais, @TainaDePauloRJ, para quem não me segue ainda. Obrigada por trocar, espero que tenham gostado. E, por favor, que a gente tenha mais conteúdo e mais empretecimento de saberes e possibilidade de construção de sociedade e de país. Ai, ótimo, ótimo. Muito, muito obrigada, Tainá. Muito obrigada mesmo. Bem, galera, esse foi nosso 7º episódio da 3ª temporada. Com certeza um bate-papo que vocês aprenderam muito, assim como a gente, não tenho dúvidas. Siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, porque lá a gente está atualizando tudo, Facebook. E nos escutem, compartilhem, curtam e divulguem para todos. Um beijo, até o próximo.